Oi, pessoal, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E o que eu gostaria hoje é de utilizar esse espaço aqui do Microgênios News para fazer uma aula zero aí para o pessoal que vai estar realizando o curso presencial de microcontroladores ARM Cortex M0 Plus com a gente aí no próximo, não nesse sábado agora dessa semana, mas no próximo sábado. E quem ainda tiver interesse, ainda temos algumas vagas, tanto para esse curso de microcontroladores ARM Cortex M0 Plus, quanto também para o curso de Arduino agora de sábado, deve ter aí uma ou duas vagas aí disponíveis. Então vale a pena o pessoal tá participando, tá? Quem tiver interesse, são os últimos cursos presenciais aí do ano de 2017, tá bom? Então tá aqui, né, na página da Microgênios, rapidamente aqui para vocês, se vierem aqui em cursos presenciais. E daí nessa página clicar aqui, quero saber mais. Vocês vão então para esses cursos de curta duração aqui, e lá embaixo, tá falando aqui dos últimos dois cursos, tá? O curso aí de Arduino e também o curso de ARM Cortex M0 Plus, tá bom? Tem mais informações. Esses cursos são para iniciantes, tá, pessoal? Então pode vir. É interessante ter pelo menos um conhecimento básico de linguagem C. Muitos alunos fizeram aí o curso de linguagem C que a gente ministrou no sábado passado, mas se tem uma base lá, pelo menos uma noção de linguagem C, pode vir. Esse curso é bem interessante, é um curso bem simples, tá bom? Bem prático também, e para o pessoal que está começando, não tenham medo, tá bom? No portal de membros, lembrando também que para os assinantes tem muito conteúdo, tem trilha lá de microcontroladores ARM também no portal de membros, tá? Então o pessoal que é assinante aí tem bastante conteúdo e sempre a gente vai colocar mais conteúdo. Agora aí no ano de 2018, mais conteúdo. Esse ano a gente colocou aí praticamente um curso por mês, conforme era a nossa meta no portal de membros, e o ano que vem a mesma meta aí, colocar também mais aí pelo menos um curso por mês. Então, fiquem atentos, quem não é assinante, faça sua assinatura. Quem já é assinante, né, continue sendo assinante aí do portal, porque em 2018 muitas novidades, muitos cursos novos aí para o pessoal. E não deixando aqui de lembrar do lançamento do curso de formação de microcontroladores, formação de programadores especialistas em microcontroladores. É o melhor curso de microcontroladores aí que tem no Brasil, são mais de 350 aulas, é detalhado todo o assunto desde o início, desde programação, passando pelo microcontrolador. A pessoa vai entender, o importante é que a pessoa entender como se trabalha com microcontrolador e assim poder partir para qualquer outro dispositivo, aí, qualquer outro microcontrolador. Esse é o nosso objetivo, o objetivo aí do professor Fernando. Fala de técnicas de programação avançada, fala de aplicações avançadas, Wi-Fi, Bluetooth, sistemas operacionais de tempo real. É um conteúdo extremamente completo, tá bom? Vale a pena aí, não deixem de participar. O curso começa agora dia 15, tá bom? Dia 15, então são os últimos dias aí para inscrição. Mas vamos lá para a nossa aula zero aqui, então, referente aos microcontroladores ARM Cortex M0 Plus. Rapidamente vamos falar aqui então sobre o núcleo ARM. É bem interessante aí para o pessoal entender que a empresa ARM ela é um desenvolvedor que atua no desenvolvimento apenas dos processadores, do processador, mas na parte interna dele, da arquitetura desse processador. Tá? Ela não fabrica o chip, ela faz o projeto da arquitetura do processador. E um dos grandes benefícios da utilização desses núcleos é a questão de consumo de energia. Comparado com os núcleos x86, por exemplo, né, com a arquitetura x86, AMD64, os microcontroladores ARM, que são construídos com uma outra arquitetura, são muito mais eficientes na questão energética. E isso está fazendo muita diferença nos dias de hoje, onde a questão de consumo ela é muito importante. Então, todos os equipamentos, os projetos atuais, sempre pensam em redução de consumo. É interessante que essa redução de consumo, ela
sempre foi focada principalmente em dispositivos com bateria, em dispositivos portáteis, porém, ultimamente, os processadores também de núcleo ARM estão ganhando grande relevância e grande penetração no mercado de grandes servidores, grandes data centers, também pela questão energética. Como o poder de processamento deles está crescendo cada vez mais e daqui a pouco vai estar comparável aí com dos x86, na questão energética a eficiência deles acaba sendo muito grande, muito maior, e isso está viabilizando a utilização em servidores e dando uma economia com energia muito grande mesmo, tá, pessoal? Essa empresa ela foi recentemente adquirida por um grupo japonês, tá? Um grupo de investidores, um banco japonês. Foi uma transação em valores aí em bilhões de dólares muito grande, e isso mostra o quanto a questão de internet das coisas vai crescer, porque os dispositivos aí com núcleo ARM são a maioria no mercado e nas aplicações de dispositivos aí de internet das coisas, dispositivos vestíveis e assim por diante. Então, se um investidor de um porte do banco investiu bilhões aí de dólares para a aquisição de uma empresa como a ARM, é porque realmente a tendência aí a curto e médio prazo e também a longo prazo é que haja aí grandes negócios nessa área de internet das coisas. Essa questão, outra questão, né, como a ARM não é fabricante do chip, ela desenvolve o núcleo e faz o licenciamento, isso acaba criando um grande ecossistema aí. Então, são mais de 300 fabricantes, 60 bilhões de circuitos integrados com ARM vendidos. Isso daqui provavelmente já está desatualizado, tá, esses números, porque o crescimento aí de sistemas embarcados, de eletrônica, de microcontroladores, está sendo exponencial aí nos últimos anos. Aqui um pouco dos núcleos. Tá? Então, interessante essa questão dos núcleos disponíveis. Então, existem lá os núcleos, geralmente são núcleos de 32 bits, hoje já tem também núcleos de 64 bits. Tá? Mas mesmo considerando, a gente pegando como referência núcleos de 32 bits, a gente vai ver que ele trabalha em diversas áreas de atuação. Então, vão ter microcontroladores de 32 bits, porém, com características ali para competir com microcontroladores de 8 e 16 bits, depois para aplicações de tempo real, e também as aplicações para trabalhar com sistemas operacionais aí de grande porte, como Windows, Linux, para trabalhar com a parte gráfica. Então, hoje em dia, esse tipo de dispositivo, Android também, né, falando aqui dos sistemas operacionais, esse tipo de dispositivo aqui são dos mais usados aí. Hoje em dia, tudo tem que ter uma tela gráfica, tudo tem que ter multimídia, né, no automóvel, nos eletrodomésticos, nos equipamentos, nas máquinas. Isso daqui virou esse nicho aqui de mercado virou um dos grandes segmentos aí de trabalho com microcontroladores e sistemas embarcados. Aqui eu estou falando microcontroladores de maneira genérica, é claro que aqui são processadores de aplicação, tá bom? Então aqui, comentando mais um pouco dos tipos de aplicação aí, né? Então aqui aplicações de tempo real, aplicações que são mais críticas, vamos dizer assim, aplicações de pequeno porte, que são brinquedos, alguns equipamentos industriais simples, eletrodomésticos, né? Alguns dispositivos vestíveis de pequeno porte. Aqui serão os microcontroladores que a gente geralmente mais utiliza aqui no Brasil, esse mercado de desenvolvedor eletroeletrônico, tá? Daí aqui um pouco uma questão de complexidade um pouco maior, e aqui dispositivos mais complexos, aplicações mais complexas, principalmente voltada para a questão de multimídia, aí como por exemplo Raspberry, coisas desse tipo aí que tem um poder de processamento de imagem aí maior, que vão vir embutidos em celulares, smartphones, tablets, sistemas multimídia automotivos e assim por diante.
Tá bom? Aqui eu vou dar uma pulada, até porque está desatualizada essa questão aqui, tá bom? O alvo, tanto do nosso curso, vai ser aqui os microcontroladores ARM Cortex M0 Plus, que fazem parte desse nicho de aplicações aqui, eu vou dizer de pequeno porte, mas é o que nós utilizamos. O que nós utilizaríamos aí um PIC, um AVR, um Arduino, coisas desse tipo. Podemos estar utilizando um microcontrolador de 32 bits, com poder de processamento melhor, né, com poder aí, com recursos melhores aí de comunicação, de periféricos e assim por diante, e com preços similares. O ecossistema é muito grande, né, quando a gente fala de ARM, porque é um mesmo núcleo sendo trabalhado por diversos fabricantes, diversas empresas, então tem ferramentas de desenvolvimento, tem um monte de coisa aí agregada, tá? Então, isso acaba para o desenvolvedor também sendo interessante, porque ele não fica preso a um fabricante. Se ele tem uma ferramenta de uso geral, né, por exemplo, um compilador de uso geral, ele pode usar esse mesmo compilador e às vezes até o mesmo gravador, se for também um gravador de uso geral, para microcontroladores ARM de diversos fabricantes. Isso é muito interessante. Então tem a questão de código, que muitas vezes bibliotecas que podem ser reutilizáveis, sistemas operacionais, bibliotecas e assim por diante, tá bom? A característica, então, é o baixíssimo consumo, como aqui dos microcontroladores ARM Cortex M0 Plus, baixíssimo custo também, e atuar nos mercados de microcontroladores aí de 8 e 16 bits. Fazer as mesmas funcionalidades que esses microcontroladores, porém com um poder de processamento aí maior, com poder de trabalhar com periféricos, dispositivos mais complexos aí na sua aplicação, e isso é bastante interessante, tá? Então, se você tem lá uma aplicação, vai poder utilizar um microcontrolador de 8, um microcontrolador de 32 bits, os dois pelo mesmo preço. E com o de 32 bits você vai poder colocar mais recursos na sua aplicação, fazer alguma coisa diferenciada, né? Acaba tendendo aí para a escolha desse microcontrolador. Esse microcontrolador ARM Cortex M0 Plus, quando ele foi desenvolvido, agora eu já pode ser que não seja mais não tenha mais esse título, mas era a CPU com a maior eficiência de consumo de todas desenvolvidas pela ARM, tá? Então isso era um detalhe muito interessante aí, muito relevante para o desenvolvimento de projetos aí, aplicações principalmente com questão de bateria. Performance de 32 bits com preço de 8 bits, a gente já comentou. Conjunto de instruções otimizados, possibilitando o uso eficiente de memória de programa. Então, é lógico que sempre que a gente trabalha com 32 bits, tem os benefícios, mas também tem aquelas características que podem não ser tão boas, né? Então, uma dessas características é que quando você está trabalhando com uma CPU de 32 bits, a palavra de dados dessa CPU, né, o conjunto de instruções, muitas vezes também a palavra é de 32 bits, o que vai ocasionar em um consumo de memória de programa maior. No caso dos microcontroladores ARM, eles têm dois conjuntos de instruções, um de instruções de 32 bits e um de instruções de 16 bits, tá? E no caso desse núcleo aqui, foi totalmente otimizado para a grande maioria das instruções utilizarem aí os 16 bits, e também como tem instruções que têm uma capacidade de realizar aplicações, funcionalidades complexas com apenas uma instrução, isso acaba otimizando bastante o uso de memória de programa. Então, não vai ser aquele tipo de coisa que vai usar muito mais memória de programa do que, por exemplo, se você utilizasse um microcontrolador de 32 bits. E também tem a compatibilidade de núcleos, né, com relação aos núcleos um pouco maiores, aí os Cortex M3 e M4. Então, na verdade, o set de instruções do Cortex M0 é um subconjunto dos sets de instruções do M3 e M4. Então, isso daí também ajuda, né? Ajuda. É lógico que a gente sempre está falando de ferramentas de desenvolvimento de alto nível, né? Os compiladores em C, por exemplo, o que acaba essa questão do conjunto de instruções não sendo
tão relevante assim na migração de um microcontrolador para outro, né? Porque boa parte desse trabalho o compilador nos ajuda. Mas é relevante sim, acaba sendo de certa forma relevante e ajuda bastante se no meio do projeto você tem que fazer algum tipo de substituição de um microcontrolador M0 por um M3 ou um M4. Aqui tem as informações também diretamente na ARM, é um ótimo local para buscar informações, tá bom? Então, aí os registradores de trabalho, então ele tem 13 registradores de uso geral associados à ULA, o que facilita bastante toda essa questão de utilização, de acesso a registradores, 3 registradores especiais, tá bom? Um registrador de status de programa. Um benefício, uma característica bem interessante é que ele tem o endereçamento linear aí de 4 GB de memória. Isso é bem interessante porque numa mesma região de endereçamento de memória, sem necessidade de paginação, você tem a memória de programa, a memória RAM, os periféricos, né, a memória de configuração dos periféricos, e o bootloader, se for o caso, né? Então está tudo lá dividido, separadinho lá na memória, nesse range de endereçamento, tá? Que fique bem claro isso, nessa questão do range de endereçamento. É lógico que muitas vezes são memórias diferentes ali, a RAM, a flash, lógico que são memórias diferentes. Porém, a forma do endereçamento é um endereçamento linear, sem necessidade de tipo de paginação ou de instruções ou de coisas diferenciadas para acesso a um tipo de memória ou outro bloco de memória. Isso daí é bem interessante para todo o processo de compilação, facilita bastante. Aqui o núcleo Cortex M0, M0 Plus e M1, tá? Aqui apenas apresentando aí um pouco aí das questões dos mnemônicos das instruções, tá bom? Mostrando aqui, dando continuidade, então, que o núcleo Cortex M0 e M0 Plus e M1 é um subconjunto dos outros, tá? Então ele está compreendido dentro dos outros núcleos, o que acaba criando uma portabilidade, né, do menor para o maior, sempre vamos deixar claro isso daqui. São apenas 56 instruções, a maioria de 16 bits, opera com registradores de 32 bits, isso é muito interessante, principalmente para as questões aritméticas, tá? E ele faz multiplicação rápida aí de 32 bits por 32 bits em um ciclo de máquina. Então, isso daqui é uma eficiência muito maior do que uma eficiência de um microcontrolador de 8 bits. Isso daqui demoraria vários ciclos de máquina, né, para se realizar uma multiplicação disso daqui, até porque ia ter que se fazer várias por partes, né, uma multiplicação de 32 bits, o que não é possível de se fazer num microcontrolador que a palavra de dados dele é 8 bits, ele não tem como fazer uma operação matemática, aritmética, lógica com mais do que 8 bits aí, tá bom? Não é uma pergunta que até um interessado nos questionou, né? Se esse microcontrolador possui ponto flutuante por hardware, não, tá? Para ter ponto flutuante por hardware, aqui, ó, só o M4, tá? Esse M4 aqui sempre designado com a letra F, esse daqui sim, que vai ter aí instruções de DSP embutidas e também ponto flutuante por hardware, tá? Isso daqui é lógico, são processador aí tem um núcleo de processamento bem mais poderoso e é bem mais interessante no caso se você quiser fazer tratamento digital de sinais, coisas desse tipo, tá bom? Então a ideia aí da família, a família utilizada aqui é o Kinect-L, tá? Que é o microcontrolador ARM Cortex M0 Plus, a ideia dele é para ser de baixo consumo, aplicações de baixo consumo, unir o melhor aí dos dois mundos, né, de 32 e 8 bits, na questão de 32 o poder de processamento, 8 bits a questão da facilidade de uso, também da questão de custo do componente, tá bom? Aqui um pouquinho referente à nomenclatura do microcontrolador, então apenas o pessoal quando estiver olhando a plaquinha, né, entender um pouquinho, vai ter lá a família,
né, de microcontrolador que é. Isso daqui vai informar também a questão do núcleo, tá? Vai ter a questão, por exemplo, da memória de programa, também um detalhe importante, né? Por exemplo, o KL que está na plaquinha tem 128 KB de memória flash, então vai estar aqui o 128 informado, tá bom? Aí vem a questão de encapsulamento, também importante, tá bom? Apenas aqui apenas uma referência para o pessoal ter uma ideia. Esse tipo de coisa é sempre importante dar uma olhada no datasheet, né? O pessoal muitas vezes faz curso, mas não olha datasheet. O objetivo é sempre olhar datasheet, tá? Datasheet é sempre muito importante e é a fonte principal de referências para os microcontroladores. E aqui, para a gente finalizar as ferramentas de desenvolvimento, a gente vai utilizar o KDS, o Kinect Design Studio. Já existe uma outra geração de ferramenta chamada MCU Expresso, mas essa ferramenta MCU Expresso não está associada a uma ferramenta importante que a gente vai utilizar para facilitar o desenvolvimento, principalmente para o pessoal que é iniciante. Como eu comentei, isso daqui é um curso para o pessoal aí para perder o medo de microcontrolador aí de 32 bits, então a gente vai usar uma ferramenta que ajuda muito no desenvolvimento, que é o Processor Expert, e ele não está associado ao MCU Expresso, que é uma ferramenta nova de desenvolvimento da NXP, que une os microcontroladores que eram da Freescale e os que eram da NXP, né, os ARMs da Freescale, da NXP, tudo numa mesma ferramenta de desenvolvimento, o MCU Expresso. Mas nós ainda vamos utilizar o KDS, ele ainda pode ser utilizado, ainda está disponível para download e é bem interessante aí para essa família de microcontroladores Kinects. Então, é uma ferramenta baseada em Eclipse, ela vai ter o compilador ARM ali, o GCC embutido, né, gratuito. A ferramenta é totalmente gratuita, tá? Se você quiser pagar alguma coisa, é só por questões de suporte, mas a ferramenta é gratuita, tem sistema de depuração via GDB, conecta com o OpenSDA, que é a plataforma que já vem embutida na placa para você conseguir fazer o processo de gravação e depuração. Uma ferramenta bem bacana, tá? Tem para Windows, tem para Linux. Aqui a ferramenta que vai ser utilizada, tá? Então, tem a pinagem aí baseada em Arduino, já vem embutido aqui o sistema de depuração e de gravação, o que é muito interessante, você não precisa estar comprando um hardware de depuração extra para estar fazendo os seus projetos, tá bom? Já alimenta pela própria USB também, mas também existe a possibilidade de alimentação externa. É uma ferramenta de baixo custo e muito interessante para o desenvolvimento, principalmente por possibilitar a conexão de shields Arduino. Na placa em si, vem aqui o microcontrolador alvo do nosso projeto, tá? O KL25, esse é o microcontrolador alvo. Aqui existe um outro microcontrolador, mas esse outro microcontrolador é para criar essa ponte para realizar o processo de gravação e depuração. A gente chama de OpenSDA, esse sistema aqui. Ele tem um LED RGB, os conectores aqui, tá? Para conexão com shields Arduino. Este microcontrolador aqui, ele possui canal USB embutido, né? Então ele tem um periférico USB e você pode utilizar esse periférico aqui USB para aplicações USB. Então existe aqui essa porta USB para aplicações, tá? Que fique bem claro, essa porta aqui é para aplicações USB, tá bom? Tem também aqui um slide capacitivo, touch aqui, esse microcontrolador ele tem periférico de touch capacitivo, então tem aqui também para testes, tem um acelerômetro aqui também. Tá? Uma placa simples, mas muito interessante, muito de baixo custo, muito legal para estar se utilizando para o desenvolvimento. Aqui a pinagem, né? Compatível aí com o Arduino. A ponte, né, essa ponte utilizada para o processo de gravação, depuração e também para a criação de uma serial virtual aqui pelo lado do computador via USB, mas que do lado do microcontrolador liga numa UART real, tá, do microcontrolador. Quando você conecta aqui, ele faz o processo de instalação no computador. É interessante que ele gera como se fosse um drive virtual, né? Um drive, ali, uma pastinha, onde você pode arrastar e jogar o seu arquivo, ele faz o processo de gravação, um processo bem interessante, e no dia do curso vocês vão ver, vai ser muito legal. Gera também uma COM virtual, como eu falei, para trabalhar aí com comunicação serial.
E a ferramenta Processor Expert é uma ferramenta bem interessante que cria aqui uma camada de abstração, né, no seu programa, onde você pode vir aqui criar sua aplicação aqui por cima, se conectando a ela, né, utilizando aqui o que a gente chama de bins, as bibliotecas aqui dos periféricos, e essas bibliotecas são utilizadas para os acessos em si dos microcontroladores. Aqui já realiza aqui o processo de configuração, inicialização, né, desses periféricos. Tá bom? Então, esse é a forma de desenvolvimento que a gente vai estar trabalhando e vai ser bem legal, porque a gente vai conseguir fazer muita coisa aí com essa ferramenta. Tá? Eu agradeço bastante aí a atenção de vocês nessa nossa aula. Lembrando, ainda temos algumas vagas, então não deixem de participar, tanto deste curso quanto do curso de Arduino, tá, pessoal? E são os últimos cursos do ano aí. Agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo aí, Microgênios News.